Como é a sua convivência na sua vizinhança? Você se dá bem com o seu vizinho da direita, da esquerda, ou da frente, ou do fundo? A sua rua, como é a sua convivência com eles? Será que, se for necessário, se for preciso você pedir ajuda, você pedir um auxílio, um socorro, como será a reação deles em relação a você? Será que, se for preciso bater na porta, como eles te receberão? A convivência com vizinhos é algo desafiador, porque temos vizinhos de tudo quanto espécies. Vizinhos que possuem costumes, culturas diferentes de nós, personalidades diferentes do que a nossa, e muitas das vezes nós os desprezamos por serem diferentes de nós. Eu quero compartilhar com você, e desde já seja muito bem-vindo, e abra seu coração para o que Deus tem para falar comigo e com você. Hoje é quinta-feira, é um dia especial que Deus fez para nós, para que nos desse esse presente tão importante, uma página em branco, para nós escrevermos mais uma história da nossa vida. Provérbios 14, 21, a parte A diz o seguinte: o que despreza ao seu vizinho, peca. Em outras versões, o que despreza o seu companheiro, peca. Outros escritos também diz que o que despreza ao seu próximo, ele peca. O próximo é sempre aquele que está ao nosso lado. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o lugar. Sempre o próximo vai estar no lugar que nós estivermos. O próximo é aquele que está sempre ao nosso lado. Mas é interessante quando nós olhamos para o caso do vizinho. Porque vizinho, desde quando o mundo é mundo, sempre houve uma certa resistência no convívio um com o outro. Onde há ser humano, há divergências. Onde há ser humano, haverá contrito, confusões, mas Provérbios 27, 17 diz que assim como o ferro afia outro ferro, assim o homem afia ao seu amigo ou ao seu próximo. Então, estar convivendo com pessoas é algo desafiador. É algo que nós temos que nos adaptar a cada dia. Agora, quando nós desprezamos alguém, quando nós olhamos para eles com um olhar de superioridade, nós estamos pecando, falhando diante de Deus. Porque o desprezo é pecado. O desprezo faz com que o Senhor ele se entristeça conosco. E o detalhe importante é que tudo aquilo que nós desprezamos é exatamente o sonho de alguém. Tudo aquilo que nós desprezamos é algo que, enquanto nós não damos o real valor, sempre haverá alguém à espera daquilo que você está abrindo mão. Por exemplo, para aqueles que reclamam demais, desprezam o carro que tem, sempre haverá alguém sonhando com o carro que você despreza. Para você que não valoriza a sua família, sua esposa, seus filhos, seu marido, sempre há alguém sonhando com a família igualzinho à sua. Todas as vezes que nós olhamos à luz das Escrituras, alguém que desprezou aquilo que tinha, sempre trouxe para si consequências drásticas das suas escolhas. O desprezar é olhar alguém com um olhar
como se ela fosse inferior a você. Desprezar é olhar o outro como inferior, colocar você num pedestal como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas. É colocar à margem quem deveria ter a nossa atenção, quem deveria ter nosso afeto, nosso estender as mãos, a nossa ajuda. É colocar sempre a escanteio, de lado, as pessoas que precisam de nós. É ver a você próprio grande demais, poderoso demais, santo demais, intocável, impecável, enquanto na sua visão o outro é uma escória, é um lixo. É ver a si mesmo como grande demais para poder cuidar e ajudar o próximo. Trata-se daquilo que é um ato contrário ao apreço, à gentileza, ao amor. Quando nós olhamos para esse capítulo 14, no verso 21, parte A, nós vemos que o texto que ora lemos, ele diz que o que despreza ao seu vizinho, ou ao seu próximo, ou ao seu companheiro, ele peca. Essas expressões são fortes demais, porque desprezar é, portanto, algo que não é cultural. É um hábito que não é inofensivo, que não é normal, por mais que muitas das vezes nós o tratemos como tal. Mas desprezar alguém não é normal. Desprezar alguém não é inofensivo. Desprezar alguém, pelo contrário, é nocivo, é podre, é vulgar. O desprezo nunca é bom para ninguém. Nem para quem está sendo desprezado, muito menos para aquele que despreza. Como nós estamos olhando para as pessoas das quais nós convivemos com elas? Com olhar de graça, com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, sendo uma pessoa compassiva, uma pessoa que transmite paz, uma pessoa que estende as mãos, uma pessoa que tem sempre uma palavra, um decreto, uma condenação em seus lábios, uma palavra agressiva, uma palavra de apontamento. Como é, ou melhor dizendo, como são as palavras que saem da sua boca? O interessante é nós entendermos que o desprezo, ele é algo tão grave, tão grave, tão grave, que ele pode matar quem você está desprezando e a sua convivência com o próprio Deus. Nós falamos sobre vizinhos, e vizinhos, a palavra de Deus diz em Provérbios 27, versículo 10, que eles são o parente mais próximo a nós. Ao invés de nós procurarmos, no momento de angústia, de adversidade, nossos parentes, é interessante nós procurarmos o nosso vizinho. Provérbios 27, 10, ele vai nos dizer assim, olha, não abandones ao teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Muitas das vezes, na hora das nossas adversidades, que nós precisamos de socorro, quem poderá nos defender? Quem poderá nos estender as mãos no momento de dificuldade? Quando alguém na sua casa, fora de hora, no decorrer da noite, passa mal, aonde você vai bater para ser socorrido mais rápido? No momento de dificuldade,
quem é que vai te estender as mãos? É exatamente o seu vizinho. É exatamente aquele do qual você despreza. É muito importante nós entendermos isso. Porque quando nós entendemos a visão que nós temos que ter dos nossos vizinhos, é visto como alguém que está ali para nos ajudar e apoiar em momentos de necessidade, diferentemente de um parente que está muito longe. Às vezes o socorro que Deus vai usar para te ajudar é exatamente o seu vizinho. Porém, como é a sua convivência com eles? Como é a sua convivência com os seus vizinhos? Por exemplo, essa expressão significa um apoio imediato, porque é o vizinho que está mais próximo do que o seu irmão que mora longe. Então, o apoio imediato porque em situações de emergência, como a falta de um ingrediente, o problema súbito, é o vizinho que está ali para oferecer uma ajuda rápida e sem burocracia. Proximidade física e emocional. Mesmo que o vizinho não seja da família, ele está fisicamente perto e pode se tornar um amigo de confiança, alguém que compartilha o cotidiano e conhece a comunidade. Fortalecimento comunitário. A ideia também se baseia na importância da convivência e do senso de comunidade, onde os vizinhos trabalham juntos para o bem-estar do bairro. É claro que toda regra tem exceção. Há vizinhos que é difícil nós convivemos com eles, mas a importância do respeito, a importância de sermos compassivos para com eles é muito grande, porque mesmo com toda a dificuldade, um dia nós poderemos precisar deles. E se eles precisarem de nós, nós estaremos com as nossas mãos prontas para estender para eles. A expressão em diferentes contextos bíblicos também. Por exemplo, na Bíblia, o livro de Provérbios afirma que melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante em tempos de adversidade. Na vida prática, a sabedoria popular se traduz em gestos de gentileza, como um empréstimo de açúcar ou de uma conversa amigável que constrói relações de confiança e respeito no dia a dia. No senso jurídico, juridicamente, parente mais próximo se refere ao parente consanguíneo, vivo, com prioridade em questões como herança, o que difere do sentido popular da expressão sobre o vizinho. Então, as três visões de expressões sobre esse contexto de vizinho, nós vemos que é muito importante uma boa convivência com ele. Nós podemos entender também que vizinhos são valiosos, meu amigo. Se você não acha, aprenda a valorizar isso. Vizinhos são valiosos. Um vizinho próximo pode ser melhor do que um irmão distante. Pode ter certeza disso. Um vizinho próximo pode ser melhor do que um irmão distante. Se você liga para um irmão distante, muitas das vezes, ele não vai poder te atender. Ele não vai poder te socorrer. Ou talvez não queira por dar prioridades a outros fatos. Mas quando você tem uma boa convivência, é possível ele estar ali pronto para te ajudar. Agora, conselhos e ensinamentos sobre vizinhos que nós temos que saber também entender. Valorize o vizinho. Um vizinho próximo é melhor do que um irmão distante. Nós já falamos sobre isso. Agora, não seja um fardo, um peso na casa de seu vizinho. Você pode até fazer uma visita ao seu vizinho com moderação,
mas para não se tornar inconveniente e ser odiado. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que fica todo dia na casa do seu vizinho, ele deixa o seu vizinho enfadado, enojado, não querendo nem ouvir a voz dele. Então, para aqueles que têm uma boa convivência com sua vizinhança, têm o hábito de fazer visitas, por favor, aprenda que ninguém deve ficar enfiado na casa do outro todos os dias, porque senão a gente se torna um peso e enfada, ou seja, cansa os nossos vizinhos. Terceiro ponto, não planeje mal. Para aqueles que geralmente têm uma vizinhança conturbada, não se dá bem com eles, preste atenção no que você planta. Por quê? Quando você planeja mal, pode ter certeza absoluta que esse mal vai se voltar contra você. Então, não confie em pessoas desleais ou planeje fazer mal ao seu vizinho, especialmente porque ele mora ao seu lado e confia em você. Ou mesmo que não tenha uma boa convivência, ele sabe e conhece a sua índole, o seu testemunho, a sua vida. Então, se você planejar mal contra eles, você pode ter certeza que esse mal sairá pela culatra e se virará contra você. Outro ponto, seja cauteloso. Em alguns contextos da Bíblia, também aconselha-se cautela e desconfiança em tempos difíceis, podendo até mesmo alertar para não confiar cegamente em seu vizinho. Por quê? Nem tudo que reluz é ouro. Então não significa muitas das vezes que as pessoas estão rindo para você, que estão te tratando bem, que eles são pessoas confiáveis. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque, como Cláudio Duarte, ele sempre recita, saiba colocar cada um exatamente no seu devido lugar. Tenha convivência com todos, cumprimente todos, mas cada um no seu devido lugar. Então não confie cegamente em tudo, muito menos em todos. Miqueias 7, versículos 5 ao 7 diz assim, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um o cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Há pessoas difíceis, nós sabemos disso. Há pessoas que, para conviver com ela, é um desafio. Por isso que nós temos que ser pessoas que são especialistas em pessoas. Se você ainda não leu, tira um tempo para você ler o livro Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet, e você vai aprender coisas importantíssimas sobre conviver com o próximo. Porque conviver com pessoas é algo desafiador. E quando nós estamos aqui olhando um pacote completo sobre nossos vizinhos, sobre as pessoas que nós estamos em nossa volta, nós vemos que é algo desafiador. E nós temos uma grande probabilidade de nos decepcionarmos uns com os outros. Por isso a cautela. Por isso que Miqueias deixou claro essas palavras. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Por quê? Há vizinhos, há amigos que vão nos decepcionar, que vão, muitas das vezes, nos trazer problemas. Então nós não devemos confiar cegamente porque somos falhos e provavelmente, mais cedo ou mais tarde, correremos um grande risco de falhar com alguém, de errar com alguém e de alguém errar conosco. Então não crie expectativas exageradas em cima das pessoas. Agora,
ele continua dizendo que até com aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Por quê? Qual é a forma que você trata o seu marido? Qual é a forma que você trata a sua esposa? O que você receberá de retorno com a forma que você cuida dele ou dela? E os filhos? Como é a nossa convivência com eles? Será que nós estamos plantando para sermos valorizados ou estamos plantando desprezo? O desprezo vai causar uma sequela, uma consequência. Pois que fala, pois o filho despreza o pai. A filha se rebela contra a mãe. A nora contra a sogra. Quantas famílias que passam por isso? O filho que despreza o pai. A filha que se rebela contra a mãe. Noras brigando com sogras e vice-versa. Pessoas com um convívio terrível. Então é interessante nós entendermos isso. Porque nós precisamos aprender a ter uma boa convivência com os nossos vizinhos, com a nossa família, com todos em nossa volta. O desprezo, querido, é algo que nós temos que entender que quando nós desprezamos alguém, seja ele família, seja ele vizinhos, seja ele as pessoas da rua, com um olhar de superioridade, nós temos a certeza absoluta que isso tudo traz prejuízo para a nossa vida. Desprezo. De onde vem um desprezo? Qual é a sua raiz? O desprezo chega no de repente. Eu olho para alguém, estou achando uma pessoa extraordinária, de repente a chave muda e eu começo a desprezá-la? Não. Não é assim que funciona. O desprezo, ele não é apenas ignorar. Porque às vezes você pode olhar para uma situação ou para alguém e passar direto, ou seja, ignorá-la. Mas desprezar não é apenas ignorar, o que já não seria uma atitude propícia. É esvaziar de valor aquilo que Deus encheu de significado. Porque, às vezes, ao meu olhar, ao seu olhar, a pessoa ou a situação não vale nada. Mas no olhar de Deus, ela tem os seus valores. A raiz bíblica para desprezo é bazar, que significa tratar como pequeno, rebaixar, tornar sem honra, diminuir o valor de algo ou de alguém. O desprezo é que fez com que anjos se tornassem em demônios. Foi um pecado do desprezo. Esse pecado é que transformou reis em mendigos. Esse pecado é que transformou corações de carne em corações de pedra. É por isso que Deus diz em Provérbios 13:13, o que despreza a palavra perecerá. Quem despreza a instrução, despreza o propósito de Deus. Quem despreza a palavra perecerá. Quem despreza aquilo que Deus fala, as orientações de Deus. Salmo 19 vai nos orientar da seguinte forma. No versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro, alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente.
E os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, justamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro mais fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então, aquele que despreza a palavra, ele despreza o refrigério, ele despreza a sabedoria, ele despreza a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força, ele despreza a pureza, a luz dos nossos olhos, ele despreza aquilo que é limpo, ele despreza o temor do Senhor. O desprezo que mata o espírito. A Bíblia é bem clara e honesta em nos mostrar que o desprezo, ele tem consequências dramáticas, drásticas. Desprezo gera cegueira. Quem despreza deixa de enxergar como Deus vê. O apóstolo Paulo ensina que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. É por isso que aquele que despreza, ele é cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar o propósito de Deus em cada vida. Ele não consegue enxergar que cada pessoa que está ao seu lado, por pior que esteja, tem uma alma sedenta, clamando por socorro, e há nela um projeto, um sonho de Deus a ser executado. Desprezo gera dureza. Desprezo gera dureza. Quando o coração se fecha para Deus, ele também se fecha para as pessoas. Toda pessoa que despreza alguém, ela tem um coração obscuro, uma mente obscura, um coração cheio de sentimentos ruins. Todo aquele que despreza alguém é uma pessoa rancorosa, amargurada, é uma pessoa que deixa o pior de si resplandecer para as pessoas. A luz que há nela é uma luz ofuscada, é uma luz embaçada, porque não consegue trazer o verdadeiro brilho da luz de Cristo em sua vida. E o único brilho o desprezo gera a separação. O desprezo gera a separação. Provérbios 15:10 diz: o que despreza a correção morre. Não morre só por fora, mas morre por dentro. Não deixe que o desprezo venha matar o que tem de bom dentro de você, e nem usar você para matar as pessoas em sua volta com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua forma de pensar. O desprezo, nós temos falado muito nisso, o desprezo ao próximo, ao companheiro, ao vizinho, é o pecado que Deus chama de insulto ao Criador. Quando nós desprezamos as pessoas em nossa volta, nós estamos insultando a Deus. Provérbios 14:21, nós já lemos: o que despreza o seu próximo peca, ou o seu vizinho, ou o seu companheiro. E mais profundo ainda, o que despreza o pobre injúria ao seu Criador. Provérbios 14, verso 31. Ouça isso com temor. Quando você despreza o vizinho, você não está desprezando apenas o vizinho. Você está desprezando a Deus que criou o seu vizinho. O desprezo, ele é espiritual. Não importa se o vizinho é difícil, ignorante, barulhento ou indiferente.
Deus não olha para o comportamento dele. Deus olha para o coração do desprezador. Desprezar porque lhe parece inferior é pecado. Desprezar porque lhe parece insignificante é cegueira espiritual. Desprezar porque aos seus olhos ele não vale nada é insulto ao Criador. O desprezo ao próximo é a prova que o coração já perdeu o amor e o temor a Deus. Se o seu coração é cheio de desprezo pelas pessoas em sua volta, se você não dá o devido valor para a sua vizinhança, para as pessoas que estão do seu lado, meu amigo, se prepare, porque isso vai fazer você perder, e perder muito com isso. Porque todas as pessoas que desprezaram alguém ou alguma coisa, elas tiveram um preço alto. Por exemplo, Milca, quando ela despreza o rei Davi, quando traz a arca do concerto para dentro de Jerusalém, ele se despia, ou seja, ele arranca as suas vestes reais e começa a dançar no meio do povo, adorando e glorificando a Deus e mostrando a sua essência de verdadeiro adorador. Milca o despreza e assim Deus faz com que ela se torne estéril. O que dizer de Esaú, que despreza a sua primogenitura por apenas um prato de lentilhas para Jacó e perde o direito da sua primogenitura? O desprezo sempre vai fazer com que pessoas percam aquilo que elas tinham de mais importante. Por exemplo, o que dizer de Caim? Que quando Deus o orienta, Deus fala com ele que o mal já batia a porta e cabia a ele escolher o que iria fazer. Ele despreza a voz de Deus. Todos aqueles que desprezaram a voz de Deus tiveram sequelas pesadas. Saul, ele despreza a ordem que Deus deu. E com isso, qual a consequência que ele teve? Perdeu o seu trono e a aprovação de Deus. Então, cuidado com o desprezo. Todos aqueles que desprezam alguém ou algo que eles têm pode pagar um preço alto pelo seu desprezo. Então, aprenda a valorizar mais as pessoas que estão em sua volta. Tenha um olhar compassivo, misericordioso para todos aqueles que cruzarem os seus caminhos. Ainda que as suas atitudes não condizem com aquilo que você acha que eles deveriam fazer, com aquele comportamento que você acha que eles deveriam ter. Olhe para eles com um olhar de graça, de misericórdia, porque a graça é um favor imerecido. E a misericórdia é Deus estendendo a mão para aquele que não tinha valor algum. A miséria do ser humano sendo tampada pela graça e o amor de Deus. Isso é misericórdia. Então, que eu e você venhamos olhar as pessoas com um olhar de misericórdia e de graça, compaixão, sendo compassivas para com elas, tendo empatia. Que nós venhamos exercer o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que se tinha alguém que foi experimentado e consegue entender exatamente o que é ser desprezado, esse alguém é ele. Quando nós olhamos Isaías 53, verso 3, Isaías escreve: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Na cruz, foi rejeitado porque
ali representava, naquele momento, um homem fracassado, derrotado, um homem que não tinha nada para oferecer. Durante todo o seu ministério, foi desprezado pelos religiosos, foi desprezado por aqueles que tinham expectativas erradas neles. Então, Cristo entende muito bem o que é ser desprezado. Por isso, ele abomina o desprezo. Por isso, é que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho, nos céus e na terra, um dia se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é aquele que tudo pode, que tudo é e que tudo faz. E que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, cuidado ao desprezar alguém. Porque há um Deus lá em cima que se compadece de todos aqueles que são injustiçados. Do pobre, da viúva, do órfão, do vizinho, do companheiro, do esposo, da esposa, da família. Tudo aquilo que você despreza. Ligue um sinalzinho de alerta. A qualquer momento, você pode perder. Eu finalizo a aula aqui hoje, te desejando que o Espírito Santo de Deus venha mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, mudar a sua contextualização desse cenário. Mude o seu olhar para as pessoas e valorize aqueles que estão em sua volta. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz e prosperidade seja sobre sua vida.